Gente, muita memória interessante aqui da infância. E a impressão que eu tenho é que, assim, ser pai de criança é uma delícia, né? Delícia. Então, assim, o filho, enquanto é criança, dá trabalho, mas é lindo, dá alegria. Só que aí chega a adolescência. Né? Chega aquele momento onde eles começam a ter as opiniões próprias, onde você não é mais o super-herói da vida. A né? aborrecência, né? A aborrecência. Então, aí eu acho que, pelo menos pelo que eu escuto, pelo que eu ouço, pelo que eu vivencio, é um momento de conflito. Aí vira o estorvo. É um estorvo. Aí começa. E aqui a gente tem 2 pais, né? O meu pai e o César, que só tiveram filhas mulheres, e o Davis, que só teve filhos homens. E aí a gente percebe que criar meninos e meninas, obviamente, é diferente, né? Como que vocês veem isso? Como que foi para vocês criarem adolescentes meninas? Vamos começar aqui com os nossos. Como é que foi? Ah, gente, mas também vai comparar a minha adolescência com a do Gabriel, que foi um santo, só queria trabalhar, entendeu? E eu era terrível, né? Não. Ai, Vamos até ouvir triste. o César, vamos ouvir o César. Pega leve, Não, pega leve. Amanda, até porque a gente tem um gênio um pouco parecido, nós sim se enfrentamos muitas vezes, né, Amanda? Amanda foi difícil, assim, depois que ela chegou na adolescência, as ideias não batiam. Mas o que conforta a gente é que, depois de um tempo, elas percebem que aquilo que elas pensavam não é bem daquele jeito. Até uma vez ela já me falou que agora ela entende como que... E vai passar por isso também, né? Então, vai pagar tudo que ele fez. Mas você consegue identificar, César, quais eram os principais conflitos em termos de opinião ou de crenças, talvez? Como que você avalia isso? Crença, já que você falou em crença, era isso mesmo. Às vezes, como nós sempre fomos uma família, eu principalmente fui sempre de uma família católica, eu queria educar para a igreja católica. Eu queria, depois, enquanto era pequena, ia na igreja com a gente fazia o que a gente queria. Depois, passou de um tempo, elas começam a ter as próprias convicções deles, né? E daí já não queria tanto nos acompanhar. Esse foi um dos debates que apareciam. E eu acho que a adolescência do meu pai, assim, igual ele falava, que ele já trabalhava e tudo mais, eu acho que isso aí é exatamente o conflito que tem, porque na nossa idade, quando a gente tem, os pais queriam o quê? Colocar a gente na faculdade, e daí veio tudo isso, porque eu não sabia o que eu queria fazer, e aquela confusão, mas eu acho que essa é a maior dificuldade, assim, conseguir entender que aquela realidade é totalmente diferente agora, e a gente querendo falar isso de, né, adolescente, impondo, ele querendo impor como pai, e a gente é muito parecido, somos muito parecidos. Meu pai tem opinião muito forte, eu também. Então, a gente várias vezes bateu de frente por conta disso. E minha mãe ficava, né? Ai, meu Deus. Tentando O que eu vou apaziguar. fazer? O que eu vou fazer? E eu fui um pouco rebelde mesmo. Não gostava de estudar, né? Todo aquele cara. Adolescente rebelde fui eu, assim. Não posso falar que não. Mas saí escondido, daí me pegou na mentira. O estereótipo. Gente, o estereótipo do adolescente revoltado sou eu, entendeu? Foi em festinha Puro. da Capricho. Fui pra São Paulo, aquele inferno. Eu preciso ir pra São Paulo. Como que você quer ir Quantos pra anos São você Paulo? tinha? Eu não tinha nem 15, eu acho, né? Meu Quando eu e a Deus. Júlia foi. Meu pai daí... E eu convenci, porque a gente ganhou o concurso. Eu fiz eles me enfiarem num ônibus. A gente desceu e minha prima sozinha em São Paulo pra ir numa festa. Você imagina o que eu não fiz pra ir num lugar desse? Então, assim, eu fui realmente essa adolescente revoltada. Eu tenho essa consciência. Eu tenho. Ó, e o Fernando já até mandou um comentário aqui no YouTube. Fernando, seu genro, no caso, tá? O próprio mandou o seguinte: quando eu casei, o Orlando me entregou a Thaís no altar e soltou. Agora eu lhe passo esse encargo. Deve ter dado pouco trabalho. E ele falava, ele brincava que ele ia fazer isso no casamento. Eu falava, tá bom, pai, tá. E ele fez. É verídica. Não, era tudo brincadeira, né? Mas foi isso que aconteceu. Mas deu trabalho ou não? Não. O relacionamento entre a Thaís e eu foi um eu acho que nós não tivemos. tranquilo. Não, era cúmplice. Uma do coisa outro. assim que os adolescentes da época da Amanda, talvez hoje não seja diferente, eles comparavam demais a realidade, até a realidade financeira do amiguinho lá na escola com a realidade financeira dentro de casa. Então a gente recebia muita cobrança
nesse sentido, os pais, né? Fulano foi para Disney, cicrano fez não sei o quê. Então, essa cobrança era muito forte na época, até da outra, da Maria Eduarda também. Mas eu senti bastante das duas. É que quando a gente é criança, a gente valoriza coisa muito pequena, né? É um tênis que tá na escola que todo mundo tem, então a gente estuda numa escola, um colégio particular que tem gente de todas as classes, e você não tem. Você acha que um cartão de crédito você passa e é isso, entendeu? Passou, pagou. Por que você não passa cheque, o cartão? né? Dá um cheque, passa o cartão, entendeu? Então você não tem essa... E é difícil mesmo, porque eu falo, a gente não tem toda essa realidade. Material escolar, né? Uma vez ela falou, eu não sei o que era lá, eu falei, não, o pai tá sem dinheiro agora. Pega naquela máquina lá no banco. Pega lá! Simples assim. E aí, Davis, o Gabriel, a gente conhece ele aqui, né? E sabe do quanto que ele tem as opiniões dele, as vontades dele. Como é que foi lidar com isso enquanto pai? Bom, quando criança, vamos dizer assim, né? Quando criança, até que não foi tão complicado, o Gabriel. Mas e ele mais velho já? Tipo, não quero fazer faculdade, quero ser empreendedor. Como é que foi isso? É que eu, criança, descontava minha raiva no Bruno, né? Meu irmão sempre foi meu saco de pancada a vida inteira. Então, quando criança, era tranquilo. E aí, quando eu tava na minha adolescência, aí foi diferente, né? Foi diferente, mas é porque o que acontece? Como a gente teve mais ou menos, principalmente eu, o Bruno, o Gabriel é um pouquinho mais novo, né? Mas a gente, querendo ou não, a gente tinha quase que a mesma faixa de idade, né? Então, a gente sempre brincando, sempre fazendo as mesmas coisas, entendeu? E aí o Gabriel, eu me identifiquei, quer dizer, ele se identificou muito comigo porque da minha forma de eu agir, de eu ser, porque eu também não tentei fazer uma faculdade, eu não consegui, entendeu? E eu fui pro lado de empreendedorismo, entendeu? E daí o Gabriel acabou partindo pro mesmo lado. Então, assim, eu apoiei bastante ele, entendeu? Eu apoiei ele, a família da minha esposa, sabe, sempre brigou muito com isso. Tipo assim, queria que ele fizesse faculdade, até hoje, inclusive até hoje, fala para ele fazer faculdade. Mas eu penso o seguinte, a gente tentou dar todas as condições para ele fazer a faculdade, para ele ter um assim, né? Colocando em colégio particular, tudo, a gente deu até onde podia. Aí eu acho que daí para frente, aí é com ele, entendeu? Já é com ele. Se ele acha que para ele não é viável no momento, não precisa, quem sabe mais para frente, eu apoio ele com certeza, entendeu? Eu apoio ele com certeza porque eu sei muito bem do caráter do Gabriel, do que ele é capaz, entendeu? Então, assim, eu não vejo muito problema com relação a isso, não. Com certeza a questão de eu ir para esse lado do empreendedorismo foi uma influência muito grande do meu pai. Que a minha família inteira, principalmente de parte de mãe, eles tiveram uma origem muito humilde. Então, para eles, a questão da faculdade, ainda na família, se a gente for ver assim, a geração que a gente tá com, acho que 2 com um doutorado, sabe? Então, a questão da faculdade ainda é, tipo, você venceu na vida, sabe? Uhum. Então, se não fosse meu pai com essa referência, talvez eu teria ido pro mesmo lado, sabe? E agora meu pai não. Sempre me mostrou esse lado, eu sempre admirei, e aí fui pro mesmo lado. Pode falar. É o que eu sempre falo pro Gabriel. Vamos viver a vida hoje, entendeu? Vamos curtir, sabe, a gente tem que viver bem, entendeu? Nós não tivemos, assim, a gente sempre foi viemos também de família humilde, tanto eu quanto a Sandra, entendeu? A nossa família sempre foi muito humilde, só que a gente sempre aproveitou bem a vida, sabe? A gente aproveita bem, com o pouco que a gente ganha, a gente sabe aproveitar os momentos, entendeu? Fizemos já bastantes viagens, sabe? Então, assim, eu acho que a gente tá se dando bem, vamos dizer assim, até onde a gente está conseguindo ir. Se reinventando, se reescrevendo, tudo em função dessa pandemia, né? Tantas mudanças que vocês tiveram um impacto muito direto.
né? Nisso Exato. mudou muito a vida de vocês, com certeza. Tanto é que meu pai em Brasília agora fazendo frete, né? Com a carreta da empresa. Tendo que se Mas- virar.